Então, pessoal, E aí, bonitos? Tudo bom com vocês? Então, hoje vamos falar de uma matéria que ela é bonita. Análise combinatória. A análise combinatória, pessoal, a gente vai contar coisas. A gente vai falar de como arrumar, ordenar, escolher coisas. Bolas, cores, enfim, vai vir do contexto, mas a parte inicial a gente fala agora, começando pelo PFC. Não é Premier Futebol Clube, é princípio fundamental da contagem. A gente vai contar. Sim. É direto com exemplo. Olha só, quantos números de 3 algarismos podem ser formados? Você vai olhar e falar, caramba, Amanda, são muitos. Sim, são muitos. Mas observa uma coisa comigo. Quantos algarismos nós temos disponíveis? Vamos lembrar aqui, uma coisa é número, outra coisa é algarismo, ok? Algarismo formam números. O 15 é um número, formado pelos algarismos 1 e 5, tá? Mas vamos pensar comigo. Ele quer números de 3 algarismos. Mas quais algarismos a gente tem disponível para aquilo? Olha só, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho aqui 10 algarismos disponíveis para mim, do 0 ao 9, tudo bem? E ele está pedindo números, né, de 3 algarismos, então eu preciso de 3 espaços. 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços. Vamos pensar, algarismo das unidades, algarismo das dezenas e algarismo das centenas. Lá nas centenas, de quantas maneiras eu consigo ocupar um número ali? Na verdade, quantos algarismos eu posso colocar nas centenas? São todos? É a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu não posso colocar todos esses algarismos ali, por quê? O 0 nas centenas, o 0 à esquerda, nesse caso não vai estar valendo. Então a gente tem que tomar cuidado e para essa primeira casa aqui, a gente tem 9 formas de preenchê-la, ok? Como aqui ele não especifica se são algarismos distintos ou não, vamos dizer que possa repetir, tá? Quantos números de 3 algarismos podem ser formados? Vão existir situações que ele especifique algarismos distintos. Não é o caso aqui, tá? Então eu tenho 9 formas de preencher a casa das centenas. A casa das dezenas, aí já não interfere, o 0 está ali. Então eu posso utilizar os 10. Beleza. Eu tenho 10 algarismos disponíveis ali para preencher a casa das dezenas. Beleza. E as unidades? Também. Eu também tenho 10 formas de preencher. Tá, Amanda, e daí? E daí que, pra gente começar, quando eu falo de PFC, eu também estou falando de princípio multiplicativo, tá? São quando as coisas estão acontecendo de maneira simultânea. Eu tenho a casa das unidades e a casa das dezenas e a casa das centenas. Então, se eu tenho essas coisas acontecendo simultaneamente, eu multiplico. Tudo bem? 9 vezes 10, 90, que vezes 10 eu tenho 900 números de 3 algarismos podendo ser formados. Antes que você pergunte... Mas Amanda, e se os algarismos forem distintos? Calma. Princípio aditivo. Mais uma vez, trabalhando com exemplo, mas se a gente está falando de aditivo, a gente vai adicionar alguma coisa, né? Então vamos lá. Em uma cidade, há 3 filmes em cartaz e 2 opções de peças de teatro. De quantas formas é possível escolher um dos programas disponíveis? Filho, ou você vai para a peça de teatro ou você vai para o cinema. Você não é onipresente. Então, a gente tem aqui teatro ou cinema. Beleza? Quantas são as peças de teatro que ele está falando aqui? São 2, né? Então eu tenho 2 peças de teatro ou 3 filmes em cartaz. Vamos considerar que está todo mundo no mesmo horário.
Quando eu trabalho com princípio aditivo, eu trabalho com ou, uma coisa, são termos aí, valores que não dependem um do outro para acontecer. Tá, Amanda, e daí? Daí que ele vai usar o mais. Você vai usar o princípio aditivo somando esses casos. Ou eu vou pro teatro, ou eu vou pro cinema. Não posso trabalhar com as duas coisas juntas. 2 mais 3, 5. Então eu tenho 5 possibilidades de escolher um programa aqui. Tranquilo? Beleza. Nessa introdução, a gente vai começar a falar do fatorial, esse ponto de exclamação que fica do lado do número. O número grita, né? O fatorial a gente pode carinhosamente dizer que é um número gritando. Tá bom. E daí? E daí que o fatorial nada mais, nada menos é do que a multiplicação de um valor quando ele está decrescendo até chegar no 1. Exemplo, 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, até 1. Amanda, por que não chega no zero? Porque o zero, se for todo mundo multiplicado por zero, vai dar zero. Então não precisa, tá? Não adianta. Então a gente para no 1. E o bacana de você listar é que você vai pegar simplesmente o resultado do anterior e multiplicar pelo próximo. Né? 5, 4, 3, 2, 1. Enfim, a gente vai brincar com essas operações aí dentro do fatorial. Mas uma coisa que você não pode esquecer. 0 fatorial, por definição, é igual a 1. Ok? E 1 fatorial, só tem ele, é 1. Tranquilo? Então, 0 fatorial e 1 fatorial é igual a 1, tá? Fazer 2 exemplinhos aqui e um muito importante que é esse primeiro. Somar fatorial, isso não existe. Você resolve o fatorial primeiro para depois somar. Vamos lembrar, como é que eu defini o fatorial? Uma multiplicação. Peraí, na ordem das operações, a multiplicação vem primeiro do que a soma. Então não tem lógica você fazer 3 fatorial mais fatorial ser 5 fatorial. Por quê? Olha só, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. A gente já viu aqui. Então, 6. Mais 2 fatorial é 2. Isso aqui vai me dar 8. Só que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 5 fatorial é 120. O 8 ele está bem distante de 120, né? Então, você não pode nem somar e nem subtrair fatorial se eles não estiverem resolvidos. Você precisa efetuar primeiro o fatorial para depois resolver a soma ou a subtração. E como é que vai funcionar na divisão? Inicialmente, eu sugiro você a resolver o fatorial e depois simplificar, tá? Aqui, obviamente, eu vou trabalhar com a razão entre 2 fatoriais. Mas se você já tiver com um manejo bom no fatorial, o que você pode fazer? Abrir o fatorial de cima até o carinha de baixo. Como assim, Amanda? O que seria o 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que não vai ser 3, 2, 1? Por que eu fiz isso? Olha aqui o 3 fatorial aqui embaixo. 3 fatorial. Ali eu só tenho multiplicação, então não tem problema. Eu posso aqui, ó, carinhosamente, ó. Opa, foi. Tudo bem? Aqui sobrou 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Tudo bem? 120. Quando você for fazer a razão, Amanda, eu sou mais segura em fazer o 6 fatorial e depois dividir. Tem problema? Não. Vai dar a mesma coisa. Se você se sente mais seguro, sem problemas. Tá bom? Até aqui foi? Então, pessoal, vamos lá. Na continuação de análise combinatória, vamos falar de permutação. Quando você escuta a palavra permutação, o termo permuta, o que você entende por isso? Eu vou fazer uma permuta no meu horário. Permuta a gente pode entender como uma troca, certo? Então aqui você pode entender permutação como sendo a troca. De quê? De coisas. Primeiro exemplo,
Quantos são os anagramas da palavra bonita? Amanda, o que são anagramas? Bonita. Anagrama são as diferentes formas que você pode escrever uma palavra, ela podendo ficar legível ou não, tá? Então, em outras palavras, de quantas formas eu consigo arrumar as letras da palavra bonita de modo que todo mundo fique em todo canto? Vamos lá, gente. Já vindo direto aqui para esse último quadro, quando você vai organizar as letras de uma palavra, brincando com anagrama, você vai pegar a quantidade total de letras e aplicar o fatorial. Ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra bonita tem 6 letras. Tá, bacana. 6 letras. A permutação, as diferentes formas que eu vou organizar, eu vou botar o A lá na frente, o B no meio, o I no final, é igual a 6 fatorial, a permutação de 6 coisas, 6 letras nesse caso. 6 fatorial, e 6 fatorial é igual a 720. Ou seja, eu tenho 720 formas de escrever a palavra bonita. Até que foi? Bacana. Aí a gente vem numa mesma linha de raciocínio perguntando de quantas formas podemos organizar as letras da palavra concurso. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem, eu falei que para você arrumar é pegar o total e aplicar o fatorial, né? Beleza. Então aqui eu tenho 8 letras. Então, vou aplicar permutação 8 igual a 8 fatorial. Só que nesse caso aqui, você precisa ter um pouquinho de cuidado. Que cuidado é esse? O número, na verdade, a quantidade de letras que estão se repetindo. Repara aqui que na palavra concurso, a letra C se repete 2 vezes e a letra O também se repete 2 vezes. Ou seja, quando eu for posicionar, eu não vou conseguir diferenciar qual é a letra C que eu estou trabalhando, quem está em primeiro ou não, ou a letra O, quem está em primeiro ou não. Quando isso acontece, a gente trabalha permutação com repetição, onde você vai aplicar o fatorial ao total de letras e vai dividir pela repetição de cada uma. Olha só, apliquei o 8 fatorial, só que a letra C se repete 2 vezes. Então, 2 fatorial para a letra C, vezes 2 fatorial para a letra O, porque você tem outra repetição. E se tivesse em alguma palavra uma outra letra que pudesse repetir 3 vezes, você teria 3 fatorial aqui embaixo. A gente vai fazer algum exercício mais à frente e aí a gente vai ver melhor, tá bom? Dica e pulo do gato que a gente pode fazer aqui. Vou abrir o 8 fatorial até um determinado ponto, de modo que eu consiga calcular de uma maneira mais fácil. 8 vezes... Eu vou fazer melhor, hein? Vou fazer 8 vezes 7 fatorial. Tudo bem? 8 vezes 7 fatorial dividido por 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2. 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Ali, o 8 e o 4, eu posso simplificar um pelo outro. Porque o 8 já não está mais no fatorial, né? Então, 8 por 4 sobre o 2 aqui em cima. O que eu vou ter aqui? 2 vezes... O 7 fatorial é 5.040. Tá bom? Porque o 7 fatorial vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Ou, em outras palavras, vai ser 720 vezes 7. Então, a permutação de 8 termos com 2 repetições, 5.040 vezes 2, vai dar quanto? 10.080 formas distintas de escrever a palavra concurso. E isso é porque tem repetição. Imagine se não tivesse. Seria o 8 fatorial, que é um valor grande. Tranquilo aqui, gente? De boa? Pois bem, aí a gente entra
numa outra ideia. De quantas formas 6 pessoas podem se sentar no entorno de uma mesa redonda? Aí a gente vai entrar na ideia da permutação circular. Olha para cá. Se a gente está sentado numa mesa redonda, vamos supor que eu esteja com minha irmã do meu lado direito, e o meu pai do meu lado esquerdo. Quando todo mundo for se ajeitar, todo mundo vai levantar e todo mundo vai girar. A minha irmã vai continuar do meu lado direito e o meu pai vai continuar do meu lado esquerdo. Se todo mundo levantar e se ajeitar de novo, minha irmã vai sentar do lado direito e meu pai vai sempre estar do lado esquerdo. Bom, eu posso rearrumar as 6 pessoas, mas como eles estão em uma mesa circular, os vizinhos serão sempre os mesmos. Deu para entender? Eu vou fazer isso 6 vezes, concorda comigo? Como é que a gente vai ter esse raciocínio dentro da permutação circular? Olha para cá. 6 pessoas vão se arrumar ali, entre si, ok? Se eu quero trocar as 6 pessoas de lugares, eu vou aplicar o fatorial. Ok. Então aqui eu vou ter 6 fatorial. Só que essa ideia que eu falei com vocês dos vizinhos serem os mesmos, quando eu for fazer esse giro, se eu sentar nas 6 cadeiras, a minha irmã sempre vai estar do meu lado direito e o meu pai sempre do meu lado esquerdo. Então, para isso não acontecer, eu tô tendo a mesma configuração 6 vezes, concorda comigo? Eu, Amanda, e na verdade toda e qualquer pessoa que estiver na mesa vai ter a mesma configuração. O vizinho da esquerda e o vizinho da direita vai sempre ser o mesmo, independente do banco que você for sentar, quando estiver trabalhando com a situação giratória, tá? Tá, e aí o que faz, Amanda? Para eu não contar a mesma coisa 6 vezes, o que eu faço? Eu divido por 6. Então eu vou pegar esse 6 fatorial e ó, dividir por 6. Beleza. 6 fatorial dividido por 6 vai ficar 720 dividido por 6. A gente até fez a conta aqui perto? Não, foi antes, né? 720 dividido por 6 eu tenho 120. Então são 120 maneiras. Só que 120 também é 5 fatorial. O que isso quer dizer, Amanda? Quando eu vou falar de permutação circular, você vai sempre fazer n-1 fatorial. Se eu quero arrumar 7 pessoas em uma mesa redonda, eu vou fazer 7 menos 1 e aplico o fatorial. Tudo bem? Até aqui foi? Então, pessoal, continuando. A gente vai ter aqui um arranjo simples. Agora, dentro do arranjo simples, eu quero fazer esse exemplo com você, dentro do que a gente já viu. Quantos números com 3 algarismos distintos podemos formar com 1, 2, 3, 4 e 5? Vamos fazer essa questão por PFC, que a gente fez lá no início. Olha, primeira coisa, são algarismos distintos, então eu não posso repetir. Eu já tenho aqui à minha disposição 5 algarismos, só que eu quero formar números com 3. Beleza, então 1, 2, 3 espaços. O primeiro e o segundo e o terceiro, tá? Bacana. Nessa primeira casa que a gente diz que é a casa das centenas, quantos algarismos eu tenho disponíveis para preencher essa casa aqui? 5. Eu tenho os 5. Beleza. A partir do momento que eu uso 1, e ele não pode se repetir, uma vez que a questão falou que são algarismos distintos, eu só vou ter 4 disponíveis, ok? Uma vez usado, só tenho 3 disponíveis. 5 vezes 4, 20, que vezes 3, eu tenho 60. 60 formas de escrever, ou na verdade de montar um número de 3 algarismos com esses carinhas aqui. Tranquilo? Agora, ainda dentro dessa fórmula, dessa resolução, deixa eu pôr aqui em cima, 5 vezes 4 vezes 3. Observa aqui, o que está faltando nesse 5 vezes 4 vezes 3 para eu chegar
ao meu 5 fatorial. Para completar, né? Porque eu tô percebendo que aqui vai me levar um 5 fatorial. Mas falta 2 vezes 1. Concorda comigo? Então eu vou colocar aqui. Vezes 2, vezes 1. Mas peraí, mudei o resultado da conta fazendo isso. Se eu tô multiplicando para eu não mudar o resultado da conta, eu vou dividir pela mesma coisa. Então isso aqui, ó, divido por 2 vezes 1. Porque aí aqui, ó, não tô mudando o resultado. Tá bom? Ah, Amanda, o que você tá querendo fazer com isso? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu já sei, a gente já sabe, que é 5 fatorial. 2 vezes 1 é 2 fatorial. Só que o que é esse 2? Vê se você concorda comigo. Eu tenho 5 algarismos e quero organizá-los de 3 em 3. 5 menos 3, 2. Só vou reescrever de uma maneira mais bonita. 5 fatorial que divide 5 menos 3, dividido por, né? Desculpa, 5 menos 3 fatorial. Esse resultado aqui também vai dar 60. Tá legal? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? A fórmula de arranjo simples é dada pela seguinte situação. N fatorial dividido por N menos P fatorial, onde N é o número total de elementos que eu vou ter e o P é a quantidade que eu vou pegar ali para agrupar. Nesse caso aqui, eu tenho 5 algarismos que eu quero agrupá-los de 3 em 3. Tá legal? Amanda, posso fazer essa questão direto por PFC? Pode, não tem problema nenhum, tá? E uma coisa que costumam falar acerca do arranjo é que a ordem importa. Dependendo, vindo para o contexto, fica mais fácil de entender. Mas aí é sempre bom pontuar acerca da ordem, tá? Aí a gente vem para a combinação simples, que fala assim, é bem similar o exemplo, tá? Quando os subconjuntos... Na verdade, eu não especifiquei aqui de quantos, né? Quantos subconjuntos de 3 algarismos, tá? Quantos subconjuntos de 3 algarismos podemos formar com os elementos desse conjunto aqui? Perceba que os números são os mesmos, só que a essência da questão é diferente. Aqui eu quero formar números com algarismos distintos. Aqui eu quero formar subconjuntos de um conjunto dado. Vamos lá. Sigo tendo 3 espaços para preencher. Beleza. 1, 2, 3. Só que aqui eu não tenho mais centena, dezena e unidade, tá? Porque aqui é um subconjunto. Beleza. Quantas formas eu tenho para preencher a primeira casa do meu subconjunto? 5. Por quê? Porque são 5 algarismos que eu tenho disponíveis. Ah, usei o primeiro. Meu conjunto agora só vai ter 4 elementos. Usei o segundo, só vou ter 3. Tá bom. 5 vezes 4, 20, que vezes 3 vai dar 60. Mas se atenta uma coisinha aqui comigo. Como eu estou falando de subconjunto, vê se você concorda comigo. Se eu tenho o subconjunto 1, 2, 3, ele é igual ao subconjunto 2, 1, 3. Concorda comigo, sim ou não? Que também vai ser igual ao subconjunto 1, 3 e 2. Que vai ser igual também ao conjunto 3, 2 e 1. Deu para entender? Você vai ter 3 algarismos que vão estar trocando, vão estar permutando ali dentro. Ou seja, eu vou estar contando a mesma coisa uma determinada quantidade de vezes, que nesse caso aqui é 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Eu estou formando subconjuntos de 3 algarismos. E quando eu pego esses 3 e junto, dentro desse subconjunto eles vão trocar entre si. Então eu vou estar contando a mesma coisa 6 vezes. Vou até reescrever aqui os subconjuntos para você poder enxergar melhor. Olha só. Eu vou ter o subconjunto 1, 2 e 3. Eu vou ter o subconjunto 1, 3 e 2. Eu vou ter o subconjunto 2, 1, 3 e o subconjunto 2, 3, 1.
eu vou ter o subconjunto 3, 1, 2 e o subconjunto 3, 2, 1. 2, 4, 6. 3 fatorial. Se fosse 4, Amanda, se você fosse arrumar com um subconjunto com 4 algarismos, aí seria 4 fatorial, tá? Então eu vou fazer esse 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 6. Então é 60 por 6. Isso aqui vai me dar 10. Até aqui, beleza? E aí, olha só. Vamos pensar, da mesma forma que a gente fez ali no arranjo, vamos pensar aqui na combinação da seguinte forma. 5 vezes 4 vezes 3 dividido por... O 6 a gente já entendeu que é o 3 fatorial, ok? Beleza. Vou completar o 5 fatorial lá em cima. Vezes 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1. Que aí eu não perco o meu resultado. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o 5 fatorial. Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é o 2 vezes 1. Só que vamos pensar, o que que esse 2 fatorial representa para mim? A mesma ideia aqui do arranjo. Você tem 5 elementos de um conjunto disponíveis e você quer agrupá-los de 3 em 3. Tá bacana. Então o 2 fatorial é resultado de 5 menos 3. Por isso que aqui eu vou ter 5 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 5 menos 3 fatorial. Esse resultado vai dar 10 também, tá legal? E aí eu quero chegar à conclusão da fórmula de combinação com vocês, que fala que a combinação de n termos agrupados de P a P é dado por n fatorial dividido por P fatorial multiplicado por n menos P fatorial. Uma coisa que é importante é o seguinte: Amanda, você resolveu essa questão por PFC também? Sim, só que você tem que tomar um cuidado, tanto na questão de arranjo como na questão de combinação, acerca do contexto, tá? Porque no arranjo a gente não divide por nada, mas na combinação você tem que tomar cuidado com a permutação dentro do agrupamento que você já fez, tá? E outra coisa, já que a ordem importa no arranjo, na combinação a ordem não importa. Repara aqui uma coisinha, eu não estou falando de números e subconjuntos de 3 algarismos. Eu não usei 1, 2, 3 aqui, que não importou a ordem. Aqui na combinação, o número 123 é diferente do 132, apesar de serem os mesmos algarismos. Tudo bem? Deu para entender até aqui, gente? A parte de análise combinatória é uma beleza de verdade. Você precisa tomar cuidado com a leitura. Volto a dizer, você precisa ter uma leitura de qualidade nas questões, tá bom? Mas é bonita a análise combinatória. Quero pedir aqui para vocês, Amanda MRRA e Young de Almeida, não se esquece, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, toda terça e quinta a gente vai ter vídeo lá, tá bom? Um beijo e até a próxima.